A chuva batia contra as janelas, e o vento uivava lá fora quando Lucas finalmente fechou a porta de entrada, sentindo o alívio de estar em casa. Ele acendeu as luzes, tentando dissipar a escuridão que se infiltrava pela janela. A casa, normalmente acolhedora, parecia estranhamente silenciosa. Cansado, Lucas decidiu preparar algo para comer. Enquanto cortava vegetais na cozinha, uma sombra se movia rapidamente no canto de seu olho. Ele parou, a faca congelada no ar. Deve ser minha imaginação, pensou, mas não conseguia se livrar do sentimento de que algo observava cada movimento seu. À medida que a noite avançava, os ruídos da casa começaram a se intensificar. Passos abafados ecoavam pelos corredores vazios, e as tábuas do assoalho rangiam como se fossem passos invisíveis. Lucas tentou ignorar esses sons, concentrando-se na TV, mas a sensação de estar sendo observado persistia. Ao se deitar na cama, Lucas sentiu um arrepio ao perceber que não estava realmente sozinho. Uma presença indescritível pairava no ar, enchendo seu quarto com uma energia inquietante. Ele fechou os olhos, tentando afastar os pensamentos perturbadores, mas os sussurros suaves ainda ecoavam em seus ouvidos. No silêncio da noite, Lucas adormeceu, mas seus sonhos eram perturbadores. Vultos sombrios dançavam ao redor dele, sussurrando segredos ininteligíveis. Ele acordou sobressaltado, suando frio, e percebeu que a escuridão agora se tornara mais do que uma simples ausência de luz. Era uma presença tangível, aguardando pacientemente. A noite mal começara, mas Lucas já se via envolto por uma atmosfera sinistra, uma premonição do terror que estava prestes a desencadear-se em sua casa. O que estava espreitando nas sombras permanecia um mistério, mas sua presença se tornava cada vez mais tangível, criando uma atmosfera de angústia que o envolvia como um manto sombrio. Na manhã seguinte, Lucas tentou esquecer a inquietação da noite anterior. A luz do dia banhava a casa, dissipando as sombras que o assombravam. Ele se convenceu de que a escuridão era apenas um truque da mente, um produto de seu cansaço. No entanto, à medida que o dia se transformava em noite, a atmosfera sinistra retornava. Decidiu relaxar tomando um banho, esperando que a água quente afastasse as sombras de seus pensamentos. No entanto, ao desligar o chuveiro, ouviu um sutil rangido vindo do corredor. Seu coração disparou quando percebeu que não estava sozinho. O corredor estava mergulhado na penumbra, e Lucas, hesitante, dirigiu-se para lá. A cada passo, os rangidos aumentavam e uma sensação gélida se intensificava no ar. Ele acendeu as luzes, esperando dissipar a escuridão, mas algo se moveu rapidamente nas sombras, escapando da luz como se fosse uma criatura fugidia. Ao retornar à sala de estar, Lucas viu sombras deslizando pela parede. Seus olhos se arregalaram de terror enquanto tentava entender o que estava acontecendo. As sombras pareciam ter vida própria, dançando em um ritual obscuro. Ele piscou os olhos repetidamente, imaginando que tudo era apenas um truque de sua visão. Mas as sombras não desapareceram. Em vez disso, começaram a assumir formas indistintas, criaturas sem rosto e contornos indefinidos. Lucas, agora apavorado, correu para acender todas as luzes da casa. A escuridão recuou temporariamente, mas a sensação de estar sob o olhar de algo além do entendimento humano persistia. A noite se desdobrava como um pesadelo, e Lucas começou a questionar sua sanidade. Cada som era uma ameaça potencial, e as sombras continuavam a se manifestar, desafiando a lógica e a razão. Ele se perguntava se o que enfrentava era real ou apenas uma ilusão de sua mente perturbada. O medo crescia, alimentado pela incerteza do que estava acontecendo em sua própria casa. Naquela noite, Lucas decidiu confrontar o medo que o aprisionava em sua própria casa. Armado com coragem, ele explorou cada canto escuro, procurando uma explicação para os eventos inexplicáveis que o assombravam. Ao passar pela sala de estar, viu sombras se enroscando nos móveis, como tentáculos sinistros em busca de presa. A temperatura na casa caiu drasticamente quando ele alcançou o porão. O ar estava carregado de uma energia palpável, fazendo seus pelos se eriçarem. Uma voz sussurrante ecoou em seus ouvidos, pronunciando palavras indistintas e arrepiantes. Lucas tentou resistir ao impulso de fugir, lembrando a si mesmo de que deveria enfrentar o que quer que estivesse acontecendo. Ao acender a luz no porão, as sombras recuaram momentaneamente, mas a voz persistia. Ele vasculhou cada canto, cada caixa empoeirada,
mas não encontrou nada que explicasse a presença invisível que o atormentava. Quando ele subiu as escadas de volta à sala de estar, as sombras o seguiram como se fossem serpentes escuras, se arrastando pelos degraus. A sensação de solidão intensificou-se quando Lucas percebeu que sua casa não era mais apenas um lugar de refúgio. Tornara-se um terreno de caça para algo que ele não podia compreender. Ele tentou em vão manter a calma, mas os sussurros continuavam, murmurando promessas sombrias e segredos indizíveis. Ao olhar pela janela, Lucas viu figuras indistintas movendo-se na escuridão lá fora. Sua casa agora estava cercada não apenas pelas sombras interiores, mas por uma escuridão que parecia estender-se além das paredes físicas. Ele se perguntou se a presença invisível era algo que ele trouxera consigo, ou se estava simplesmente despertando algo que sempre esteve ali, oculto nas sombras. A noite avançava, e Lucas, mergulhado no desconhecido, sentia-se como uma presa encurralada. Cada passo que dava parecia ecoar na escuridão, revelando sua vulnerabilidade diante do invisível. O medo se tornou tangível, envolvendo-o como uma mortalha, e a noção de estar sozinho em casa tornou-se mais assustadora do que jamais imaginara. Determinado a desvendar o mistério que envolvia sua casa, Lucas continuou sua busca implacável. Cada passo, cada respiração, era acompanhado pelo pressentimento de que algo sinistro o observava. Ele sentiu a presença malévola se intensificar, como se as sombras ao seu redor estivessem ganhando vida própria. Ao entrar na cozinha, os utensílios se mexeram sozinhos, ecoando uma sinfonia metálica que reverberava no silêncio da noite. Lucas, agora completamente imerso no sobrenatural, sentiu-se como uma marionete nas mãos de forças além de sua compreensão. Cada objeto parecia conspirar contra ele, como se o ambiente ao redor fosse uma extensão da própria escuridão. Decidido a enfrentar o que quer que estivesse presente, Lucas retornou ao porão, o epicentro de sua angústia. A voz sussurrante tornou-se mais audível, murmurando palavras que pareciam ecoar de um passado distante. Uma sombra, mais densa que as outras, materializou-se diante dele, assumindo a forma de uma figura espectral. O rosto estava envolto em sombras, mas seus olhos brilhavam com uma luz inquietante. "Você despertou algo que estava adormecido há séculos", disse a figura, sua voz ressoando como um sussurro fantasmagórico. Lucas, paralisado pelo terror, mal conseguia articular uma resposta. A escuridão ao redor começou a se contorcer, como se as próprias sombras estivessem ganhando vida. A figura estendeu uma mão espectral em direção a Lucas e a temperatura da sala despencou. O ar estava impregnado com uma energia maligna, uma força que sugava a esperança e a luz. Desesperado, Lucas tentou recuar, mas as sombras se fecharam ao seu redor. Cada tentativa de fuga parecia inútil, pois a presença invisível o envolvia como uma teia escura. Ele fechou os olhos, esperando que tudo fosse um pesadelo do qual acordaria. Quando os abriu novamente, Lucas estava de volta à sala de estar, a casa mergulhada em um silêncio profundo. A presença, embora ainda tangível, parecia ter recuado. Ele se perguntou se estava a salvo, ou se o pesadelo apenas começara. A noite que começara com a chegada tranquila de Lucas em casa transformara-se em um conto aterrorizante de sombras e presenças invisíveis. A casa, uma vez um refúgio, tornara-se um terreno para forças sobrenaturais além de sua compreensão. E assim, Lucas permanecia sozinho, com a escuridão à espreita, esperando para despertar novamente.